Bom, então para encerrar a nossa revisão de geometria analítica, nós vamos ver posições relativas entre reta e circunferência. São três posições, dá para ver pelo desenho, né? Então tem uma circunferência de centro C, um raio R e uma reta S. Repare uma coisa, essa reta é que nós chamamos de externa, quer dizer que ela não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Uma reta também pode ser tangente, quando ela tiver um único ponto com a circunferência, e pode ser secante, porque ela tem aí dois pontos em comum com a circunferência. E é fácil entender a posição. Agora, lembra da aula, acho que da aula 27, se não me engano, que nós vimos distância de ponta reta? O segredo está aqui, ó. Por exemplo, como é que eu identifico a posição relativa entre uma reta? Ou seja, como é que eu sei se ela é externa, tangente ou secante? Só calcular a distância do ponto à reta. Lembra da fórmula? Daniel achou a Beyoncé sobre a raiz da árvore da banana. Certo? Então, você calcula a distância. Se essa distância for maior que o raio, maior que o raio, então ela é externa. Se a distância do ponto à reta, do centro à reta, for igual ao raio, então ela está tangenciando. E se ela for menor, ela é secante. Então, para exemplificar isso daqui, nós vamos fazer o exercício número 1, que é assim. Olha só, vamos ver, acompanha comigo aqui, uma questão da Santa Marcelina que fala assim: determine a equação da circunferência de centro 2, 1 e tangente à reta 3x menos 4y mais 8 igual a zero. Vamos pensar, gente. Se eu quero a equação de uma circunferência, eu preciso conhecer o centro e o raio, certo? Ele deu centro, mas não deu raio. Mas ele não está falando que a reta é tangente? Então aqui o desenho, ó. Se eu calcular a distância do centro à reta, vai ser igual ao raio. Beleza? Então aqui é a fórmula da distância. Como é que funciona isso aqui mesmo? Você escreve a equação da reta. Onde tem x, y, você põe uma bolinha. Porque no x0 e y0 entra as coordenadas do ponto que você quer calcular a distância. Aqui no caso é o centro. Então, o x0 é 2, o y0 é 1. Quando eu substituo na fórmula, olha só, vamos acompanhar as continhas aqui, ó. Em cima dá 10, em módulo é 10 mesmo, embaixo deu 5. Então, o raio é 2. Tudo bem? Equação da circunferência, vamos pôr na forma reduzida. O A é 2, o B é 1, o raio é 2 e leva ao quadrado aqui. Se o enunciado não falar nada, que tipo de equação que é, então deixa na reduzida que é maior, é mais fácil. Se for uma prova teste ou ele pedir a geral, é só desenvolver o produto notável igual a zero. Tudo bem essa questão número 1? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer a questão de número... eu quero fazer um exemplo que está aqui, ó. Então, se você olhar um pouquinho aí para cima, você vai ver um exemplo, ó. Verifique se a circunferência e a reta possuem algum ponto de intersecção. Repara uma coisa. Está aqui esse exemplo. Ele deu uma circunferência e uma reta. E verifica se tem ponto de intersecção. Eu vou aproveitar esse exemplo e mostrar para vocês como é que acha ponto de intersecção entre reta e circunferência. Nós já falamos isso quando nós estudamos intersecção entre retas. Lembra que eu falei? Intersecção entre coisas é montar um sistema? Aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho uma reta, tenho uma circunferência e tenho que montar um sistema. A diferença é que quando eu trabalho com reta e circunferência, eu tenho um sistema que não é linear. Mas o princípio é o mesmo. Ó. Eu isolei o y da reta, passei o x e o menos 6 para o outro lado, e substituí aqui no y da circunferência. Olha aqui, ó. Certo? Desenvolvo um produto notável e olha o que acontece. Eu sempre vou cair numa equação de segundo grau. Aí eu calculo o delta. Repararam que o delta deu 1? Gente, vamos pensar. Se o delta for positivo, ó, olha aquela aulinha de equação de segundo grau. Eu não tenho dois valores de x? Consequentemente, eu vou ter 2 de y. Consequentemente, eu vou ter 2 pontos. Então, eu vou sair aqui do problema e voltar para a minha aulinha. Eu vou aproveitar isso aqui, ó. Então, olha aqui. Reta secante, a distância do centro à reta é menor que o raio. Mas, quando você substitui o y da reta no y da circunferência, você cai numa equação de segundo grau. Se o delta for positivo, você já sabe que é secante.
Porque se o delta for igual a zero, você tem duas raízes reais iguais. Você sabe que ela é tangente. E se o delta for negativo, não tem raiz, não tem x. Então ela é externa. Muito bem. Eu achei aqui que o delta é 1. Resolvendo a equação do segundo grau, eu achei dois valores de x, 3 e 2. Bom, agora olha só. Se o x for 3, quanto que vai valer o y? O y é 6 menos x. Tá? Se o x for 2, desculpa, se o x for 2, quando eu ponho aqui, o y vai dar 4. Então, um ponto é 2, 4. Se o x for 3, põe aqui, ó, 6 menos 3, 3. Então, vai ficar um outro ponto de intersecção, 3 e 3. Então, aqui eu sei que é secante, eu tenho dois pontos de intersecção. Gente, então, é isso aí. Eu acabei a revisão de geometria analítica. A nossa próxima revisão vai ser de geometria plana. Tudo de bom. Tchau.